Secretário e ex-deputado federal André Moura, bem-vindo aos estúdios da FAM-FM. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos da FAM-FM. Eu que agradeço a oportunidade do convite. Meu caro André Moura, essa fase de vacinação, como é que você tem visto aí esse momento do Brasil, a chegada das vacinas, essa complicação diplomática, enfim. André Moura, como experiente político, como é que tem observado esse momento? Bom, primeiro, como qualquer brasileiro, né, de muita esperança acima de tudo, né? É um início de uma nova fase, de uma nova página na história do Brasil e do mundo, né, recentemente. E, logicamente, que a gente espera que que num primeiro momento parecia mais uma disputa política no país, entre o governo federal, o governo de São Paulo, isso tudo seja superado em benefício e principalmente sob a responsabilidade que tem que se ter com o país. Nós acompanhamos aí toda essa questão aí, esse imbróglio desse diálogo, da diplomacia do governo federal, né, com a Índia, e a gente fica feliz em saber de que, apesar de no primeiro momento aquilo que estava no planejamento do governo federal não ter se tornado realidade, que era já ter chegado, né, o primeiro lote de vacinas da China, né, mas feliz em que agora essa fase foi superada e muito provavelmente, né, ainda hoje chega o primeiro lote, não é, da Índia, e aqui a gente espera que a responsabilidade, principalmente dos homens públicos que são responsáveis pela distribuição da vacina, seja acima de tudo de seguir o protocolo definido, não é, né, por aqueles que realmente fizeram planejamento cientificamente, né, que seja seguido o protocolo, que primeiro seja, né, vacinado as pessoas que estão na linha direta da saúde, idosos, indígenas, e que essa responsabilidade ela seja de todos, né? Lógico que eu, você, qualquer um, está ansioso para que nós possamos, as nossas famílias serem vacinadas, mas logicamente tem que ter um protocolo, que é um protocolo que tem que ser seguido para que, logicamente, aqueles que estão na linha de frente, no combate diretamente, salvando vidas, possam estar imunizados para que possam ter a tranquilidade para continuar prestando um serviço tão importante como tem sido feito em todo o país. E a gente sabe que a vacina não vai chegar como nós gostaríamos, chegasse de imediato para atender a toda a população. A gente sabe que é um ano ainda, não é, de muitos desafios, não é, que todo o trabalho, não é, que foi definido em todo o Brasil de combate à pandemia, ao vírus, tem que permanecer. A vacina chega, mas ela vai chegar de forma gradativa. Não é? Durante todo o ano de 2021, a expectativa é que a maioria, a grande parte da população brasileira esteja vacinada, mas todos os protocolos, né, tem que permanecer. Eu acompanhava há pouco a entrevista do governador, a Magna Santana, e eu entendo que o governador está coberto de razão. Nós temos nos aproximando aí do período do carnaval, que temos que ter todos os cuidados. Nós vamos ter aí muitos anos aí pela frente para brincar carnaval, para pular, para se divertir, para viajar, mas ainda não é o momento. André, né? Se fosse governador, tomaria a mesma medida? Sim, a mesma medida. Acho que o governador, ele deve, e como ele mesmo disse, né, contar com o apoio dos municípios, dos prefeitos, das prefeitas, porque quando o governador disse que vai baixar, que pode determinar um decreto, não é, proibindo as festas de carnaval, mas a gente sabe que legalmente o decreto do governo do estado, se não tiver também o decreto do município, não tem validade no município. Não adianta o governador ter, né, a responsabilidade que está tendo de decretar que não pode haver carnaval no estado de Sergipe, e o prefeito lá, ou a prefeita que quer que seja, não fazer a parte dele, de fiscalizar e realmente coibir qualquer possibilidade de festa que possa ter. O decreto do governo do estado, ele se não tiver também o decreto do governo municipal para validar o decreto estadual, logicamente que o município pode, tem autonomia para isso. Precisa uma união de forças. Precisa uma união de força, como bem disse o governador, ele precisa da ajuda dos prefeitos e das prefeitas. Esse é o momento de todos nós estarmos unidos. A vacina chega, mas logicamente que a vacina chegou a 23 mil, um pouco mais de 23 mil doses aqui no estado de Sergipe, com uma população de mais de 2 milhões de habitantes. Então a gente sabe que é muito pouco, não é perto da necessidade, mas é a realidade de todo o país. Chegou de forma proporcional para todo o Brasil. Chegou de forma proporcional para todos os municípios do estado de Sergipe.
Então tem que ter um esforço de todos, tem que ser um momento de união, de responsabilidade acima de tudo. E que, logicamente, a gente vence essa etapa, essa fase agora em 2021, e aí, que se Deus quiser, né, estando, né, a pandemia estando controlada no Brasil, que aí chegue 2022, e aí tenha carnaval. Eu até discutia isso essa semana agora com o governador do Rio de Janeiro, com o governador do exercício Cláudio Castro, em relação ao carnaval. Né? O carnaval no Rio de Janeiro, e o próprio prefeito Eduardo Paz do Rio de Janeiro, da capital, deu uma entrevista dizendo a mesma coisa. O carnaval foi suspenso agora para fevereiro, com a possibilidade de ocorrer no meio do ano, mas só que com o planejamento que se tem previsto para o Brasil em termos de vacina, muito provavelmente também no meio do ano não vai poder ser possível ter o carnaval. Estou falando no caso do Rio de Janeiro. Essa foi uma discussão que nós fizemos, inclusive, ontem com o governador. Exatamente porque a gente sabe que até o meio do ano, talvez nós não tenhamos ainda no país um percentual mínimo que os organismos de saúde e científicos entendam que já é o mínimo necessário para imunizar o país. Então, é um momento de todos terem responsabilidade, de união, e que nós possamos, logicamente, vencer essa pandemia que toma conta do mundo, e aí, logicamente, que a gente possa, com os cuidados e responsabilidade de todos, o mais breve possível, voltar à normalidade. E aí que em 2022 temos Carnaval, temos São João. Lógico que eu não gostaria que está dizendo isso. Lógico que eu gostaria que tivesse Carnaval agora, que eu gostaria que tivesse São João no meio do ano, mas é um momento de responsabilidade, acima de tudo, com todos nós. O folião André Moura dá lugar à cabeça do gestor André Moura. Sim, o folião André Moura dá lugar à cabeça do gestor e do cidadão, né? A gente sabe que gostaria que a gente já tivesse agora no período do Carnaval com todo mundo imunizado, né? Você ter 23 mil sergipanos imunizados, né? Com as vacinas que chegaram, pouco mais de 48 mil doses, logicamente que isso é muito pouco para o estado de Sergipe. E então agora é hora, independente de ser folião ou não, e olha que como fui prefeito de Pirambu, como pirambuense que sou, adoro o carnaval, e Pirambu vive muito, depende muito do carnaval para poder movimentar a economia local. Gostaríamos muito agora de Pirambu em todo o estado de Sergipe, mas acho que a decisão do governador é acertada. Entendo que também o lockdown talvez não se faça necessário nesse momento. Acho que, como você bem colocou no seu comentário após a entrevista do governador, o setor do turismo deve continuar funcionando, bares, hotéis, restaurantes, com responsabilidade, logicamente que com todos os protocolos necessários, para que o estado de Sergipe possa receber, dentro daquilo que é possível, turistas, que a economia continue sendo aquecida, mas lógico, sem o carnaval tradicional, com os milhares de foliões tomando conta das ruas de Aracaju e de todo o estado de Sergipe. Estamos entrevistando o ex-deputado federal André Moura. Vamos a um rápido intervalo comercial. No retorno, vamos conversar com o André Moura sobre a retomada dos trabalhos no governo do Rio de Janeiro. Também, daqui a pouquinho, questão da política local. Como é que o André Moura está dando passos aí nesse início de ano, se preparando para 2022. Na última entrevista que esteve aqui, ele descartou a questão do PSL e alguns dias depois, o PSL passou para o comando de André Moura. Vamos saber todos os detalhes desta articulação política daqui a pouquinho aqui no Jornal da Fã. Não sai da sintonia, a gente volta já já. 7h40, de volta com o Jornal da Fã. Lembrando a você que toda quarta-feira é dia de promoção na Rede Presidente. Você vai realizar o serviço de alinhamento e balanceamento do seu carro, porque você vai promover mais economia de combustível e mais durabilidade dos pneus. E às quartas-feiras você tem promoção na Rede Auto Center Presidente e no Trocão Lubrificantes. Você vai fazer alinhamento e balanceamento por R$ 34,90. Isso mesmo, alinhamento e balanceamento por R$ 34,90. Promoção válida para carros de passeio e somente às quartas-feiras. Rede Presidente, muito mais opções para você. De volta aqui com a entrevista com o deputado federal André Moura. Meu caro André Moura, retomada dos trabalhos em Brasília como secretário de Estado do Rio de Janeiro. Como é que foi a agenda da semana? Observei, acompanhando suas redes sociais, que foi de intensa articulação, continua desenvolvendo esse papel essencial para o governo do Rio na levada, na conquista aí de recursos. Quais foram os resultados obtidos nesse início de ano? Bom, a gente retornou aos trabalhos e nós iniciamos todo um processo de captação de recursos para o Estado do Rio de Janeiro, cumprindo a nossa missão enquanto secretário de Estado. Nos reunimos com vários parlamentares
fluminenses, vários parlamentares do estado do Rio de Janeiro em Brasília, já discutindo, né, na expectativa de que o orçamento da União seja aprovado agora no mês de fevereiro, já que não foi aprovado como tradicionalmente no final do ano passado, por conta dessa disputa política lá, principalmente na Câmara Federal. Então a expectativa é que seja votado o orçamento agora em fevereiro, e nós já iniciamos todo um trabalho, não é, que na verdade retomamos todo um trabalho de planejamento, não é, para que a gente possa ter em vários ministérios, como nós já temos, projetos aptos a serem contemplados com as emendas parlamentares dos deputados do estado do Rio de Janeiro, como também com outros recursos. Essa semana tivemos várias agendas em vários ministérios, né, e já deixamos muitos projetos do estado do Rio de Janeiro já ali engatilhados, para que assim que seja aprovado o orçamento, e a gente espera que seja agora em fevereiro, no retorno dos trabalhos, com a nova mesa diretora, tanto da Câmara do Senado, já que o orçamento de 2020 do governo federal não foi aprovado, como tradicionalmente no final do ano passado, que esses recursos sejam liberados e a gente comece também, consequentemente, a liberar recursos para o estado do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, nós ainda, essa semana, conseguimos, não é, deixar já com os empenhos prontos, aguardando somente o financeiro, e aí logicamente que é necessário que seja aprovado o orçamento, mas já deixamos essa semana pronto para o estado do Rio de Janeiro, já empenhado, já com empenho já pronto, mais de 56 milhões de reais já nessa primeira semana de trabalho lá em Brasília para o estado do Rio de Janeiro. Ontem estivemos no Rio com o governador, participando de algumas reuniões, discutindo planejamento para esse ano de 2021. Não é? O governador priorizou algumas áreas, não é, em uma discussão que ele fez com os prefeitos municipais, da qual nós participamos da reunião. E na próxima semana, assim que retornarmos a Brasília, vamos também já iniciar o trabalho em busca de captar recursos nessas áreas que foram priorizadas entre os prefeitos e o governador, no diálogo que o governador tem feito com os prefeitos do estado do Rio de Janeiro. Na campanha de 2018, o André explorou bastante a informação da quantidade de recursos que trouxe para Sergipe. Já estamos aí há 2 anos da campanha e André continua nas redes sociais, inaugurando obras, participando de algumas atividades nos municípios. Esses recursos ainda são aqueles do passado, são recursos que André continuou liberando. Não para não, não tem freio, não tem um freio não. Que momento é... Graças a Deus que não tem freio para isso, né? Que a gente continua ajudando o estado de Sergipe. Veja, Narciso, parte são recursos ainda do nosso mandato enquanto deputado federal, mas também em 2019 e 2020 nós liberamos novos recursos para o estado de Sergipe, para os municípios sergipanos. Uma nova leva. Uma nova leva. No ano de 2019, nós conseguimos liberar um volume de novos recursos superior ao que nós liberamos no ano passado, mesmo porque 2020 tem um ano eleitoral e você sabe que ali, a partir de 30 de junho, até pós as eleições, você não tem como conveniar mais com os municípios e o governo federal. Mas de recursos novos, no ano de 2019, nós conseguimos liberar ainda, pelas nossas amizades que nós deixamos em Brasília e pelo livre trânsito que nós temos lá, algo em torno de 103 milhões de reais em 2019. Esse ano de 2020, que passou, foi um pouco menor, algo em torno de 89 milhões de reais, exatamente por conta dessa limitação que nós tivemos de prazo, já que a partir do dia 30 de junho do ano passado até as eleições, e esse ano a eleição só foi ocorrendo dia 15 de novembro, praticamente passamos o segundo semestre todo sem poder conveniar entre os municípios e o governo federal por conta da lei eleitoral. Mas nos 2 anos, nós chegamos aí a quase 200 milhões de novos recursos, independente daqueles recursos que foram também liberados em 2019 e 2020 e ainda do nosso mandato enquanto deputado federal. Por isso, essa nossa agenda, uma agenda intensa de inaugurar obras, visitar obras em andamento e de novas ordens de serviço. Hoje mesmo, à tarde, nós estaremos aí indo a Santo Amaro, levar boas notícias para o prefeito recém-possado Paulo César, e iremos também a alguns municípios, esse final de semana, inaugurar obras ainda de recursos do nosso mandato enquanto deputado federal e algumas já recursos do ano de 2019, recursos novos que nós viabilizamos em Brasília. Para esse ano de 2021, André continua com essa mesma pegada? Tem novos recursos a serem liberados para o estado, para os municípios? Sim, com a mesma pegada. Semana passada me reuni com alguns prefeitos. Agora, hoje pela manhã, ainda vamos nos reunir com outros. Estamos definindo algumas prioridades. Lógico que a gente não tem as emendas parlamentares que tem os deputados federais, então nós vamos em busca daquilo que não é emenda carimbada. São recursos extras, são programas, são propostas voluntárias
para que a gente possa, logicamente, continuar ajudando o Estado de Sergipe. Aproveitamos, né, a nossa missão enquanto secretário do Estado do Rio de Janeiro em Brasília, e cumprindo essa missão, nós vamos aos ministérios em busca de recursos para o Estado do Rio de Janeiro, que é nossa obrigação enquanto secretário de Estado, mas também aproveitamos e levamos as propostas, levamos os projetos dos municípios sergipanos. André, junto a esses municípios para onde os recursos estão sendo liberados, já há uma articulação de acordo político para 2022, de apoios ou não? Essa reunião, essas ações permanecem sendo apenas chamadas republicanas? Não, Narciso, não há. Logicamente que a gente, quando viabiliza o recurso para o município, quando a gente ajuda o município, abre-se portas para que a gente possa dialogar com os prefeitos e prefeitas para um processo eleitoral 2022. Mas, sendo muito sincero, nós não estamos fazendo esse tipo de discussão. Tem muitos prefeitos que têm nos procurado e que a gente tem conseguido ajudar, que não são aliados nossos, mas que a gente faz de forma republicana, como fizemos enquanto deputado federal. Enquanto deputado federal, levamos recursos para os 75 municípios do estado de Sergipe, independente das questões políticas. A mesma coisa continuamos fazendo, procurando ajudar, né? Mesmo porque, quando chegar no próximo ano as eleições de 2022, nós vamos bater a porta desses municípios. E, logicamente, que aqueles que nós tivermos o apoio do prefeito, ótimo, vamos ter o reconhecimento do prefeito. Aquele que nós não tivermos o apoio do prefeito, eu realmente tenho que ser justo e dizer que mesmo que aqueles que não nos apoiam sempre têm tido gesto de reconhecimento e gratidão. Ainda essa semana, por exemplo, a prefeita Simone, que é a prefeita de Riachão do Dantas, que nós não temos nenhum tipo de aliança política, ela publicou nas redes sociais dela, ontem ela deu ordem de serviço, né, para novas obras que estão iniciando em Riachão do Dantas. A solenidade foi ontem, eu não pude estar presente, ela me convidou, mas fez a questão de registrar, de agradecer publicamente nas redes sociais dela e da prefeitura, agradecer os recursos, que foram recursos que nós viabilizamos, do nosso mandato ainda enquanto deputado federal. E quando a gente for nesse município no próximo ano, logicamente que a gente vai prestar contas. E para prestar contas, a gente não tem que necessariamente ser aliado do prefeito. Lógico que a gente tem que ter a parceria com o prefeito, porque o recurso que a gente manda depende da estrutura da prefeitura para que ele possa se tornar realidade, para que o recurso possa se tornar obra. Mas o compromisso é com os municípios, independente de ser aliado ou não do prefeito. Foi assim quando deputado federal, quando levamos e viabilizamos recursos para os 75 municípios do estado de Sergipe, tem sido assim agora, mesmo não estando exercendo o mandato, mas ainda, graças a Deus, conseguindo viabilizar recursos para os municípios do estado. Meu caro André Moura, na última vez que nós o entrevistamos aqui no Jornal da Fã, perguntamos, já existia desde o final do ano passado o zuzuzum a respeito do PSL. O PSL saiu de uma campanha com grandes problemas aqui em Sergipe, e aí existia o zuzuzum de que André assumiria o comando. André negou naquele momento. Passado o processo, André assume a liderança política, mesmo não estando filiado ainda ao PSL, aqui no estado. O que aconteceu de lá para cá? Houve um convite dali para frente? André escondeu o jogo? Conta pra gente os bastidores dessa articulação política aí. Não, na verdade, Narciso, naquele momento nós não tínhamos nenhuma definição, não é, de assumirmos, como você colocou, a liderança do PSL aqui no estado de Sergipe. Existia um movimento por parte da Executiva Nacional, mas que não tinha avançado. E de lá para cá nós avançamos nesse diálogo, conversamos e resolvemos assumir o desafio de reestruturar o PSL aqui no estado, não é, e preparar o partido principalmente para um processo das eleições do próximo ano, na formação de chapas proporcionais de deputado estadual e deputado federal. Então nós assumimos esse compromisso, não é? O PSL agora tem aqui no estado de Sergipe uma nova executiva estadual, presidida por Iandra, por minha filha, que tem na sua estrutura diretiva lá o Cristiano, presidente da Federação dos Municípios do estado de Sergipe, ex-prefeito de Ilha das Flores, como vice-presidente, tem Pedrinho Barreto como segundo vice-presidente, tem Zeca da Silva, ex-deputado Zeca, como secretário-geral, que tem a responsabilidade, juntamente com esses outros, de conduzir esse processo de formação do PSL em todo o estado de Sergipe, e tem na sua diretoria outras figuras da política do estado de Sergipe, nomes novos da política de Sergipe, exemplo, né, de Marcelo Sobral, filho do prefeito Otávio Itapuranga da Ajuda, de Breno Silveira, que foi candidato a deputado estadual na eleição passada. Enfim, é uma missão,
não é, que nós estamos iniciando todo um trabalho, não é, de contribuir para que a gente possa fortalecer o PSL aqui no estado de Sergipe e que o PSL possa ter, não é, chapas proporcionais, como eu já disse, de deputado estadual e deputado federal, né, para o pleito de 2022. Esses componentes desta executiva do PSL em Sergipe, todos eles aptos a disputar mandato em 2022 ou apenas ajudando aí na articulação política? Olha, eu posso lhe garantir que aptos todos estão, né? Porque são todos eleitores, mas posso lhe garantir aqui que não passa e não é projeto do ex-deputado Zeca de voltar, pelo menos, não é, nesse momento, à vida pública. O Zeca tem contribuído com o nosso projeto, mas os demais aptos, sim, podem vir a disputar a eleição, mas nesse momento o nosso projeto prioritário realmente é reestruturar o PSL aqui no estado. O PSL passa, Narciso, por um momento de transformação em todo o país, melhor dizendo. É essa leitura, não é, que a Executiva Nacional do partido tem dado, de reestruturação em todo o estado. Nós sabemos que o PSL hoje é um partido que tem, não é, a maior bancada de deputados federais eleitos ali em 2018, muito na esteira, né, da eleição do atual presidente, do presidente Bolsonaro, mas o PSL passa por uma reestruturação em todo o país. E essa reestruturação no país, ela iniciou em alguns estados e aqui em Sergipe, com esse novo momento que nós estamos trabalhando o partido. Então, como eu já disse aqui, o PSL tem essa missão que nos foi confiada de reestruturar o partido aqui em Sergipe e logicamente, contando com a ajuda desses e de outros que fazem parte da executiva no estado, para que a gente possa reestruturar o partido para as eleições do próximo ano. Essa informação, André Moura divulgando com exclusividade aqui no Jornal da Pan, hein? Exclusivo. Composição da nova diretoria executiva do PSL em Sergipe. Exclusivo. André Moura, presidente. Cristiano Cavalcante, primeiro vice. Pedrinho Barreto, segundo vice. E o ex-deputado Zeca da Silva como secretário-geral. Meu caro André Moura, em que momento você se filia ao PSL? Bom, é uma discussão que nós estamos fazendo, né, já de um tempo com a própria Executiva Nacional. Né? O PSL, como eu já disse, a nível nacional, eles estão reestruturando o partido e eles buscam, não é, nomes que possam, não é, conduzir isso nos estados. Por isso, esse diálogo que nós fizemos, e a tendência é que a gente vá realmente, viu, Narciso, para o PSL. Nós temos um carinho muito grande, digamos assim, pelo PSC, que é um partido que sempre nos deu, não é, muito prestígio. Eu tive a oportunidade, já no meu primeiro ano enquanto deputado federal, de ser líder do PSC. Né? Durante 8 anos que eu estive em Brasília, foram 8 anos exercendo sempre o papel de liderança. Fui 2 anos líder do PSC, né? Depois fui 1 ano líder de um bloco partidário. Depois fui 2 anos líder de um outro bloco partidário, que é esse bloco do Centrão, não é, que naquele momento tinha 203 deputados federais. Eu tive a honra de liderar esses 203 deputados com PSC, PP, não é, PL, PRB na época, que hoje é Republicanos, e depois 3 anos enquanto líder do governo, 1 ano na Câmara e 2 anos no Congresso Nacional. Mas esses 8 anos de mandato que eu exerci e os 8 anos de liderança na casa, não é, tudo começou com o PSC, que já no primeiro ano me confiou a liderança do partido. E logicamente que quando eu tornei líder do PSC, eu construí relações com outros partidos que me permitiu depois chegar à liderança de um bloco, não é, que é esse bloco que é conhecido no país inteiro como Centrão, não é? Então nós temos esse sentimento de gratidão com o partido, com o PSC, e nós estamos dialogando também com o partido, com a missão também de continuar, não é, ajudando o fortalecimento do PSC aqui no estado de Sergipe. Mas essa questão da nossa ida para o PSL é uma questão que nós vamos discutir mais à frente. Nesse primeiro momento, não é, o nosso planejamento é começar já de imediato a estruturar o partido para o processo das eleições de deputado estadual e deputado federal.
Quando se fala em estruturação, se fala da chegada de lideranças políticas. Vamos querer saber logo após o intervalo comercial. Quais lideranças devem estar chegando ao PSL e mais? Qual o planejamento de André para 2022 e como está avaliando também aí essa disputa da Câmara, do Senado, você que é experiente lá no Congresso Nacional. Quais devem ser as consequências? Qual o seu prognóstico de vitória na Câmara dos Deputados, pelo que você tem observado na articulação? Tudo isso daqui a pouquinho após o intervalo comercial. Não sai da sintonia, a gente volta já já. Jornal da Fã. Aqui a prioridade é a notícia e a informação. De volta com o Jornal da Fã, 8h02. Trabalhamos aqui no Jornal da Fã para que você tenha sempre informação de qualidade em nome da Deso. Baixe o aplicativo Deso no seu Android. Por meio do aplicativo, o cliente poderá ter acesso a serviços como ver faturas, pagar e baixar boletos correspondentes, visualizar faturas já pagas, acompanhar consumo e atendimento, gerar segunda via e certidão negativa, realizar transferência de titularidade e atualizar cadastro, comunicar vazamento, solicitar ligação de água, corte e religação. Análise da fatura em diversos serviços disponíveis de forma rápida e descomplicada. Tem coisas que podem acontecer bem na hora que você mais precisar. Já pensou se seu celular quebra? Ou pense aí se surgisse um problema com seu carro, tipo uma batida ou até um furto. Imagine a dor de cabeça se você precisasse de algum serviço para sua casa. Pois é, dê um basta no imprevisto. A Banese Corretora tem um seguro ideal para o que você quiser. Tem seguro para tudo. Faça já uma cotação e confira. Banese Corretora, você mais seguro. Estamos entrevistando o deputado federal André Moura, que em primeira mão, com exclusividade aqui no Jornal da Fã, acabou aí divulgando o nome dos componentes da nova direção do PSL em Sergipe. Além daqueles que nós divulgamos no bloco passado, existem mais dois. O Marcelo Sobral, filho do prefeito Otávio Sobral de Itapuranga da Ajuda, e Breno Silveira, que foi candidato a deputado estadual na eleição passada, é genro do ex-secretário de Estado da Saúde, o Almeida Lima. Pois bem, esses aí são os membros da direção executiva do PSL em Sergipe. André Moura, Cristiano Cavalcante, Pedrinho Barreto, Zeca da Silva, ex-deputado estadual, Marcelo Sobral e o Breno Silveira compõem aí a direção do PSL. Voltamos aqui com a entrevista com o ex-deputado federal André Moura, secretário do governo do estado do Rio de Janeiro. Quais outras lideranças podem estar chegando ao PSL? Veja, Narciso, como eu disse há pouco, nós estamos iniciando um processo. E, logicamente, que nesse momento é um momento de diálogo. A gente sabe que nós temos um prazo pela Justiça Eleitoral, esse prazo que é março do próximo ano, que é o prazo final de filiações. E muitas dessas decisões de filiações partidárias, elas sempre ocorrem ali no período final, já nos últimos dias do prazo de filiação. Então é o momento de iniciarmos esse diálogo, não é, como eu acabei de dizer, não há nomes ainda definidos, mas há, logicamente, amigos e correligionários nossos que a gente pretende conversar, convidar para formar essa chapa proporcional de candidaturas de deputado estadual e deputado federal. Nos pleitos passados, os partidos se caracterizaram por uma única liderança se candidatando à Câmara Federal. Tinha ali um nome forte e nomes ali, digamos, complementando a chapa. Com a nova lei eleitoral, esse fenômeno permanece ou você é daqueles que acreditam aí que nós teremos no máximo 4 ou meia dúzia de partidos que elegerão representantes para a Câmara? Eu acho que nós teremos uma diminuição muito grande de partidos que tenham condições de formar uma chapa competitiva, principalmente para deputado federal. Essa nova regra, ela obriga que você atinja o coeficiente eleitoral dentro do próprio partido. Nessa nova regra, você não tem mais, como antigamente, as coligações. Então, a tendência é que você tenha, logicamente, principalmente para deputado federal, um número menor de partidos, porque você são apenas 8 vagas e, logicamente, que você tem que agora reunir forças políticas para poder atingir o coeficiente. O coeficiente para deputado federal, para poder eleger o primeiro deputado federal, lógico que esse não é um número exato, mas deve ser ali na faixa de 130 mil votos. E aí, obviamente, que você tem que reunir nomes
que numa análise política você entenda que tem a condição de realmente fazer 130 mil votos para poder eleger o primeiro e aí, logicamente, fazer 170, 180 mil votos para poder fazer o segundo. E, agora, e isso vai precisar muito, não é? De que você consiga ter esses nomes em um único partido. Então, como antigamente que você tinha André Moura no PSC, você tinha Fábio Mitidieri no PSD, Lécio Oliveira no PP, Fábio Reis no MDB, e ali você, quando definia, não é, essas candidaturas, você fazia as coligações e nós chegamos a ter aqui 8 deputados federais na legislatura passada, cada um em um partido. Nessa você tem Bosco Costa e Valdevan 90 no PL, enfim, mas nós chegamos a ter 8 deputados federais, cada um em um partido. O que na próxima eleição agora de 2022 será impossível. Você não vai ter como fazer um deputado em cada partido. Então eu acho que para deputado federal principalmente nós deveremos ter aí no máximo 5, 6 partidos com chapa competitiva, com reais condições de eleger deputados federais. Meu caro André Moura, o bombom da Voo de Moto está fazendo aqui uma pergunta que todo mundo se faz todos os dias. André Moura, candidato a governador, candidato a deputado federal, o que é que André disputará em 2022? Bom, André disputará em 2022, mas não há, Narciso, nesse momento nenhuma definição, porque realmente nós estamos iniciando um processo. Como eu tenho dito sempre, já tive a oportunidade de dizer aqui no seu programa, nós encerramos uma etapa, que foi a etapa das eleições municipais de 2020, ponto. Estamos iniciando uma segunda etapa, que é fundamental para as eleições, já que, como nós acabamos de falar, não é mais permitida as coligações como em eleições anteriores. Então agora é uma segunda etapa a ser cumprida dentro de um planejamento, que é o fortalecimento dos partidos, né, para as eleições no próximo ano. E logicamente que nessa etapa nós vamos também iniciar um diálogo com o nosso agrupamento político, diálogo com outras lideranças que não fazem parte dos nossos partidos, mas que são aliados nossos, para que nós possamos ter essa definição. Então, no momento certo, nós vamos, né, juntamente com esse nosso agrupamento político, ter essa decisão, mas é um momento agora, né, de planejamento, de fortalecimento dos partidos. Eu acho que, principalmente, esse processo das candidaturas majoritárias em Sergipe é um processo que se iniciou muito cedo, foi deflagrado muito cedo. Não é? Por exemplo, eu vou falar aqui do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, esse processo de quem serão os candidatos a governador, a senador em 2022, ele ainda não se iniciou. Lógico que você tem nomes, né, que têm envergadura política, que têm musculatura, que são nomes que podem, né, disputar as eleições majoritárias lá no estado do Rio de Janeiro. Mas não há ainda nomes já colocados, como aqui em Sergipe, como candidato a governador, como candidato a senador. Lá no Rio de Janeiro não há nomes, não há ninguém que ainda se colocou, né, como prováveis pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Aqui em Sergipe esse processo se iniciou muito cedo. Eu acho que agora nós estamos em um momento, principalmente, um momento de organização dos partidos, mas também num momento que nós precisamos ter um foco maior. E toda a classe política não pode pensar diferente disso. Que é esse momento agora de vencermos a pandemia, de vencermos esse mal que toma conta não só do Sergipe, do Brasil, mas do mundo. Então é um processo que tem que se iniciar e vai se iniciar naturalmente, mas que eu vejo de forma muito, né, precipitada, muito antecipada aqui no estado de Sergipe. Então vamos agora, cumprir uma etapa dentro daquilo que nós colocamos no nosso planejamento de organização do partido e, logicamente, que no momento adequado nós vamos discutir as possibilidades de candidatura majoritária. Eu tenho um ouvinte, Lucas de Japaratuba, gostaria de interagir com o deputado federal, o ex-deputado federal André Moura. Vamos lá. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FMFM. Só quero passar aqui para parabenizar e agradecer a esse eterno deputado federal, eterno senador, eterno líder do governo, pois ele é um político que demonstra qual é a real função do político, pois independente de resultado ou não, o que eu acho bacana dele é que ele sempre esteve ali buscando, trazendo recursos, entregando obras, fazendo diversas coisas. Eu acho que o político de verdade é esse, que independente se ganhou ou não, sempre esteve ali à disposição do seu povo. E André demonstra isso, demonstra competência, demonstra caráter e, acima de tudo, paixão pelo seu povo de Sergipe.
Por isso, eterno deputado, eterno senador, eterno líder, parabéns por mostrar a verdadeira política que deve ser feita em nosso estado. Muito obrigado. O Melquiades pergunta aqui: o PSL tem acesso a uma das maiores cotas do partido, do fundo partidário e do fundo eleitoral. Isso viabilizou a mudança de partido? Veja, Narciso, isso também não deixa de ser um elemento importante. Lógico, é um partido que tem o maior tempo de TV, o maior tempo de rádio, e isso é importante no processo das eleições, e é um partido que tem também o maior tempo, o maior fundo eleitoral, o que é importante. Nós temos uma nova regra, que não é de agora, já das eleições desde as eleições de 2018, que não permite mais a doação, e está certo, está correto, a doação de pessoa jurídica. Então, isso é importante também, não é, para que a gente possa formatar o partido aqui no Estado. Então, não deixam de ser elementos importantes na estruturação do partido. E aproveitar aqui a oportunidade também agradecer ao Lucas aí pela generosidade das palavras e reconhecimento do nosso trabalho. Lucas Calazans, lá de Laranjeiras, ele pergunta a André Moura se está tendo uma aproximação política entre ele e o deputado federal Fábio Mitidieri. Veja, Lucas, eu sempre tive e sempre nutri uma boa relação pessoal com o deputado Fábio Mitidieri. Politicamente, sempre militamos em campos opostos, né? A política é assim. Mas a política ela é importante quando o diálogo ele prevalece. E eu sempre tive um bom diálogo com o deputado Fábio Mitidieri, nunca tive nenhum tipo de inimizade pessoal com o deputado Fábio Mitidieri. Na política, como eu já disse aqui, estivemos sempre em lados opostos. Na eleição municipal agora, o PSD e o PSC, por exemplo, estiveram juntos aqui em Aracaju, no projeto de reeleição do prefeito Edivaldo Nogueira. Estivemos juntos em vários outros municípios do estado, mas também tivemos em lados opostos em outros municípios na eleição municipal. Isso é da política. Eu não tenho nenhum problema pessoal com o deputado Fábio Mitidieri, entendo que é um parlamentar, e eu digo isso sempre, dá César o que é de César, que faz um bom mandato, né, faz a boa política, circula o estado de Sergipe, conhece a realidade do nosso estado, mas sempre militamos em lados opostos. Então, Lucas, não tenho nenhum tipo de entendimento político com o deputado Fábio Mitidieri, o que não impede que eu possa dialogar com o deputado Fábio, mesmo porque, como eu já disse, tenho com ele uma boa relação pessoal, uma boa relação de amizade. Quando encontro, converso, falamos, não é, dialogamos bem, mas politicamente sempre militamos em lados opostos. Com relação à bancada federal, os 8 deputados federais sergipanos, qual a avaliação que André Moura faz da ação deles? Veja, Narciso, todos, logicamente, que buscam dentro, né, daquilo que está ao alcance de cada um deles, ajudar o estado de Sergipe. Não é? De tentar ajudar o estado de Sergipe. Alguns com mais facilidade, por ser da base aliada do governo, outros com mais dificuldade, por ser da oposição, mas cada um tentando ajudar e contribuir com o estado de Sergipe. A gente sabe que conhecer o funcionamento de Brasília e principalmente, não é, conseguir trazer recursos para o estado de Sergipe não é a missão das mais fáceis, não é? Como para nenhum estado. Logicamente que você tem que criar espaços, ter amizade e saber circular em Brasília. Mas eu vejo que cada um, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que é possível estar ao seu alcance, tem feito o seu papel, mesmo sendo oposição ou não ao governo federal, né? Mesmo sendo oposição ou não ao governo federal. Vejo que Sergipe precisa, nós temos apenas 11 parlamentares, são 8 deputados federais e são 3 senadores. Então é uma bancada pequena, se comparada, por exemplo, a São Paulo, Rio de Janeiro, a Minas Gerais. E quando você tem uma bancada menor, como é o nosso caso, é a menor bancada dos estados, Sergipe, né, e alguns outros estados, Amapá e tantos outros, é necessário que você saiba, né, e não tenha, não é que não tenha, mas saiba buscar para poder equilibrar esse jogo que existe nessa diferença, principalmente na Câmara de Parlamentares. Essa disparidade de forças. E no nosso mandato enquanto deputado federal, nós conseguimos, né, abrir espaços no governo, não é, e dentro da Câmara no primeiro momento, depois, logicamente, nas duas casas, quando nós viramos líder do governo no Congresso Nacional, para exatamente diminuir um pouco essa disparidade. Tanto é que trouxemos muitos recursos para o estado de Sergipe, mas vejo que cada um tenta, dentro das suas possibilidades, ajudar o nosso estado. Eu tenho mais um ouvinte, o Almeida, que gostaria aqui de interagir com o André Moura. Vamos lá.
Bom dia, Narciso, Magna, Leonardo, todos que fazem a fã. Um abraço a meu querido Antero Alves e especial aos seus diletos ouvintes. Bom dia, ex-deputado André Moura. Narciso, a nossa participação é para parabenizar a André, porque eu já dizia lá anteriormente que nunca se prospectou tantos recursos como André Moura para o nosso estado, independente de qualquer coisa. Ele detalhará aí muito bem que, inclusive, prefeitos que são, digamos assim, fazem oposição, mas mesmo assim ele não deixou de captar recursos para esses municípios. E o que me causa muita espécie, sabe o que é, Narciso? Os deputados federais, né, tantos deputados federais, se movimentam e trabalham tão pouco. Porque eu vejo o André aí sem mandato algum, e se preocupa tanto com o Estado, com tantos recursos. E que diga o prefeito Edivaldo Nogueira, né? E tantas obras foram realizadas em Aracaju, e a gente não pode deixar de mencionar que isso também tem a participação do deputado André Moura. Ninguém pode negar isso. Muitos negam, não gostam, né? Mas eu não brigo por política, eu quero que cada dia mais o nosso município ele cresça e se desenvolva, né? E parabenizar pela nova executiva. Quero mandar um abraço ao meu amigo Zeca, meu querido amigo Pedrinho Barreto, e dizer, André, que está muito bem representado o PSL aqui em Aracaju por esse quadro que expressivo aqui, que tanto fez e tenho certeza que fará em prol do desenvolvimento do nosso estado. Um abraço, que Deus nos abençoe e dê um fim de semana de paz e vitória. O José Gumercino, ele quer saber se o deputado federal André Moura se sente traído pelo deputado federal Agostinho Ribeiro. E o Oscar Wagner está dizendo que é sempre uma satisfação ouvir a entrevista do ex-deputado federal André Moura. Bom, primeiro agradecer ao Oscar, obrigado, Oscar, pelas palavras. Quanto ao Gumercindo, se eu me sinto traído pelo deputado Agostinho, o deputado Agostinho, enquanto candidato ao Senado em 2018, nós fizemos uma parceria, não é? O deputado Agostinho votou em mim para senador, eu ajudei o deputado Agostinho, como ajudei alguns outros candidatos a deputado federal, eu ajudei o deputado Agostinho, mas na política nem sempre a gente consegue permanecer no mesmo campo. E em Lagarto, houve um rompimento político entre o deputado Agostinho e o ex-prefeito Valmir e o deputado estadual Ibrahim, e eu sempre fui um aliado histórico do ex-prefeito Valmir. Valmir votou comigo para deputado federal em 2014, votou comigo para deputado federal em 2010, 2014, votou comigo para o Senado em 2018. O ex-prefeito Valmir e o deputado Ibrahim são do PSC, e eu sou aliado histórico deles, eu sou liderado, né, pelo ex-prefeito Valmir em Lagarto. Então, obviamente que quando houve esse rompimento entre Agostinho e Valmir em Lagarto, eu permaneci no lado que eu sempre estive, eu não mudei de lado. Eu permaneci do lado do ex-prefeito Valmir e do deputado Ibrahim. Então, politicamente, em Lagarto eu não tenho parceria com o deputado Agostinho, porque, logicamente, em Lagarto eu faço parte do agrupamento liderado pelo ex-prefeito Valmir. E quanto ao Almeida, agradecer também ao Almeida pelo reconhecimento daquilo que a gente fez em Brasília, viabilizando recursos para o Estado de Sergipe, Narciso. É importante que a gente tenha o discernimento, o entendimento, e eu espero que seja esse o entendimento dos nossos parlamentares federais, que um Estado pequeno como o nosso, não é que eu falo pequeno em termos de tamanho territorial e de bancada em Brasília, é importante por demais esses recursos federais que chegam, principalmente dos municípios. Eu hoje sou secretário do Estado do Rio de Janeiro, um Estado que tem um orçamento muito maior do que o orçamento do Estado de Sergipe. E a gente faz um trabalho ali diário, durante toda a semana, em busca de recursos para o Estado do Rio de Janeiro, pela importância que é para que os municípios do Estado possam realizar obras. Imagine num Estado como o nosso que os municípios têm arrecadação menor do que os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então é necessário entender que o papel do parlamentar, logicamente, é legislar, é estar ali para aprovar as leis que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Mas é papel importante também, imprescindível para um Estado como o nosso, viabilizar recursos, como nós fizemos no nosso mandato enquanto deputado federal, que eu tenho a honra de ser o parlamentar federal entre deputados e senadores da história de Sergipe, que mais trouxe recursos para o Estado. E muito feliz também, viu, Narciso, em 2019 e 2020, mesmo não exercendo mais um mandato de deputado federal, sem ter mandato, ser ainda em 2019 e 2020 aquele, né, que mais trouxe recursos para o Estado de Sergipe, mesmo não exercendo o mandato de deputado federal. Então isso é importante, eu espero que esse seja o sentimento, né, que possa permear
o mandato dos nossos parlamentares federais em Brasília. Mandando um abraço para João Paulo Moraes, lá em Nossa Senhora Aparecida, ouvindo aqui o nosso programa, para o Adriano, no povoado Aguilhadas, lá em Pirambu, e aqui em Aracaju, para a Valéria, lá no Orlando Dantas. Meu caro André Moura, para que a gente possa finalizar, 8h30, tempo estourado, mas uma última pergunta. Dos 3 senadores, sua avaliação da atitude deles, do mandato deles? Rogério Carvalho, Alessandro Vieira e Maria do Carmo. Veja, Narciso, a senadora Maria do Carmo, ela exerce um mandato que eu entendo que ela tem feito aquilo, não é, que é importante, não de viabilizar ajuda para os municípios, não é? É uma senadora que já está no seu 2º mandato, se não me falha a memória, né? Já no 2º mandato enquanto senadora. Terceiro mandato, né? Já no 3º mandato como senadora, vai completar aí no próximo ano 24 anos como senadora, e tem dado a sua contribuição na medida do possível para o estado de Sergipe. Dona Maria tem um carinho muito especial por ela. O meu primeiro emprego foi trabalhando com Dona Maria enquanto secretária do governo João Alves, e eu tenho um carinho muito especial pela senadora Maria do Carmo. O senador Rogério é um senador que tem se destacado, nós temos que reconhecer isso. Não é, independente das questões políticas, o senador Rogério tem se destacado. Não é à toa que chegou à liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal e tem feito um bom mandato, um mandato combativo. Por ser um senador do PT, um senador de oposição, tem, logicamente, tem as dificuldades que qualquer parlamentar de oposição tem em relação ao governo federal, não tem a mesma facilidade que tem um aliado do governo na liberação de recursos para o estado de Sergipe. Mas tenho que reconhecer que tem um papel de destaque no Senado Federal, mesmo porque ocupa hoje a liderança do PT no Senado. O senador Alessandro, eu tenho feito críticas ao senador, e que são críticas que condizem com a realidade. É um senador que não tem, né, ainda não se encontrou no Senado. Ainda não se encontrou no Senado. É um senador que não faz, né, um mandato voltado para o estado de Sergipe. Pensa o senador que o mandato que ele faz é um mandato para estar gerando polêmicas daquilo que a gente sabe que não vão avançar, porque é muito bom você jogar para a plateia, mas você tem que levar a discussão e abrir essa discussão daquilo que realmente você entenda que tem condição de prosperar, e não somente para fazer, né, o discurso político. E o estado de Sergipe não pode viver somente disso. É um senador que não tem atuação aqui no estado de Sergipe, que não conhece a realidade dos municípios sergipanos. Não é um senador que não tem ajudado o município com a liberação de recursos. É um senador que vive do discurso, mas não vive da prática, né? Então, o discurso não resolve o problema do estado de Sergipe. Então, infelizmente, é um senador que eu não tenho nem dúvida, não é, que não corresponde com a grande votação que ele teve. E aí eu não estou dizendo isso, porque eu perdi as eleições para Alessandro, não, porque eu perdi a eleição para Rogério, e estou dizendo aqui que Rogério exerce um papel de destaque no Senado, mesmo porque ocupou um espaço importante enquanto líder do PT. Eu estou reconhecendo isso em relação ao Rogério. Agora, eu não posso falar diferente do senador Alessandro, que é uma grande decepção para os sergipanos. É uma grande decepção, em todos os sentidos. É um senador que não se achou, que está perdido dentro de Brasília e que não faz jus ao mandato de senador que exerce. Meu caro André Carvalho, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios e até a próxima. Eu que agradeço, Narciso, a você a oportunidade. Um forte abraço a todos e um bom final de semana. Tá aí, portanto, essa foi a entrevista com o ex-deputado federal André Moura. Mandando abraço aqui para Rafael Galvão, que está aqui acompanhando a nossa entrevista e ficou feliz em saber aí do novo desafio do secretário e futuro candidato a deputado federal, Marcelo Sobral. Quem está parabenizando aqui pela entrevista é o empresário Miro Santos. Acompanhou aqui a entrevista e está parabenizando, meu caro André Moura. Meu querido amigo senhor Miro, parabenizar a Miro pela estrutura da FAM, pelos novos desafios, né? Agora, assim, né, a rádio, assim FM lá em Carmópolis, né? Parabenizar, como sempre, o empresário Miro e Sandro inovando e fazendo grande, né? Esse meio de comunicação, esse veículo de comunicação que é a FAM, agora assim FM em Carmópolis.
e dizia, senhor Miro, que eu disse isso por telefone quando você me convidava para a entrevista, que eu sou realmente um grande amigo de seu Miro e sou fã pelo homem que ele é, não é? Pelo homem vitorioso que ele é, que gera empregos aqui em Sergipe, que dá oportunidades aos sergipanos, que veste a camisa da sergipanidade e principalmente porque faz aqui na FAM e agora na SIM, né, que também era FAM, agora SIM FM em Carmópolis, a comunicação verdadeira como tem que ser, levando a boa notícia, de forma transparente e, acima de tudo, contribuindo para o desenvolvimento do estado de Sergipe.